O PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, apresentou novamente retração no terceiro trimestre, o que, obviamente, não é legal. Segundo o IBGE, o período entre os meses de julho e setembro, a economia encolheu 0,8%. Foi a sétima, eu ia chamar de retração, vou falar, foi o sétimo encolhimento, para ficar melhor, tá certo? Eu não vou comentar telão, porque vou dar vexame. Mas o Richard Rittenberg está aqui. Richard, acho melhor você vir aqui comentar o telão meu. Tá certo ou não? Vamos botar então aqui o telão para o Richard comentar conosco. Desempenho do terceiro trimestre. Eu gostaria que você comentasse conosco. Os componentes, eles retraíram, né? Você vê serviços, teve uma queda de 0,6%. Consumo Desculpa uma coisa. O que eu chamo de serviços? Todo tipo de serviço, inclusive também serviços financeiros. Você vê também como os serviços financeiros normalmente vão bem, né? Para você ver o nível de retração em outros tipos de serviço. Sim. Por exemplo, encanador. Isso. Barbeiro. Cabeleireiro. Tá tudo aqui, então. Cabeleireiro. Tá. O consumo. O consumo das famílias também retraiu 0,6%. Indústria, queda de 1,3%. Agropecuária também, queda de 1,4%. E investimentos, isso surpreendeu, queda de 3,1%. Mas assim, era dentro da expectativa já esperado uma retração nesse terceiro trimestre, que é referente... Isso é importante a gente dizer, que esses dados são referentes a julho, agosto e setembro. Ou seja, lá do passado. Não quer dizer que agora, nesse quarto trimestre, as coisas estejam tão melhores, mas a gente está analisando o passado. E para a gente entender por que retraiu, é bem simples. Serviço, consumo, indústria, taxa básica de juros. A taxa básica de juros está muito elevada. Pera, mas não houve hoje uma decisão do Copom? Já não baixou a taxa de juros? Baixou só 0,25 hoje. Eu analisei o comunicado, mas a gente tem uma brecha agora. A próxima reunião é dia 10 e 11 de janeiro de 2017. Agora, a minha expectativa é que eles reduzam 0,5 na próxima reunião de janeiro. Então peraí. Então era 14,25. 14,25, aí abaixaram para 14. E agora abaixaram para 13,75. Na próxima, abaixar já meio ponto percentual. Por que isso é importante? É um diagnóstico mais simples possível e quem está em casa, quem é empresário, o que está pesando mais no bolso durante toda essa recessão forte que a gente está sofrendo? Despesas financeiras. É a pessoa que perde emprego, tem que pegar um empréstimo pagando taxa de juro alto, as empresas que não têm nem sequer capital de giro. Então o Meirelles fala, eu quero que os empresários investam mais. Se eles não têm nem o capital de giro, que é o capital para sobreviver, manter as operações da empresa em dia, então conforme o Banco Central, que ainda bem, ele já começou a reduzir a taxa básica de juros, a gente vai gradualmente... Mas você acha o quê? Que ele poderia ter reduzido mais do que ele reduziu? Você falou que foi só 0,25? Poderia ter reduzido mais, porque só para a gente ter uma ideia, a expectativa da inflação para esse ano, 6,6%. Quase no limite da banda da tal meta, que é o limite superior. Para 2017, já está abaixo da meta. O Banco Central projeta 4,4%. E a meta é 4,5%. Para 2018, Heroto, o modelo do Banco Central já projeta uma inflação de 3,6%, com 12 milhões de desempregados, com a economia retraindo 7 trimestres consecutivos, com o país um barril de pólvora na parte política. Será que não dá para deixar a economia andar mais? E também se faz ajuste fiscal com uma economia crescendo, porque aumenta a arrecadação, diminui o custo da dívida. Só para a gente ter uma ideia, hoje com essa redução de 0,25, a economia para os cofres públicos vai ser de 4,5 bilhões em juros. Quer dizer, durante um ano. Tá, então com 0,25 a menos, ele economiza 4,5 bilhões durante um ano. Da dívida interna dele. Isso, exatamente. Tá. Então, você vê que com esses meio que já reduziu 0,25 antes, 0,25 agora, já é 9 bilhões de reais. Que ele não vai... Que ele não deve. Isso. Então, você vê o impacto que tem. A taxa de juros, ela impacta várias variáveis no consumo das famílias. E o investimento, ele além desse cenário mais turbulento, como é que você vai investir se você tem uma capacidade ociosa? Quer dizer isso, as empresas, elas estão com um excesso já de capacidade, ainda tem estoques. Para que eu vou investir mais se minhas mercadorias estão ali... Ou as máquinas paradas. Então... Em vez de ter 3 turnos, tem só 2. Não faz sentido. O Banco Central, a gente vinha recuperando a economia. Lembra que a gente comentava, o Banco Central tem que começar a reduzir a taxa básica de juros em julho. Ele preferiu ser mais cauteloso. E aí me lembra uma frase de um economista chamado Roberto Campos, falecido Roberto Campos, que ele tem uma frase que eu acho que cai como uma luva. Qual é a frase do Roberto Campos? O Brasil é um país
que não perde a oportunidade de perder oportunidades. Ele tinha várias sacadas, né? Ele tinha várias sacadas. Então, teve uma janela de oportunidade, mas assim, a gente tem que ter calma e cautela. Por exemplo, contas externas foram ajustadas. Inflação para os próximos anos está num patamar bem baixo. Banco Central, bem ou mal, começou a reduzir a taxa básica de juros. As pautas da economia, bem ou mal, estão passando. Você falou agora há pouco mesmo de um tsunami em Brasília. Será que não é esse tsunami que está fazendo as pessoas ficarem menos esperançosas? Com certeza. Pô, entendeu? Quer dizer, é mais uma crise de confiança do que uma crise do fundamento da economia? Os próprios indicadores de confiança que vinham melhorando, quando começou o caldeirão ferver, começaram a cair. Mas assim, você vê que tem algumas fagulhas de esperança. Por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado um projeto que quer estabelecer que a taxa de juros do rotativo do cartão seja no máximo o dobro da taxa Selic. Então, hoje a taxa Selic... Mas desculpa. Quando foi a Constituição de 88? O que eles fizeram? Eles não estabeleceram... Colocaram também na Constituição. Então, meu amigo, como é que você vai tabelar juro? Não, mas do rotativo do cartão, essa é a proposta. Mas assim, se a gente tivesse um mercado, Heródoto, de livre concorrência, eu seria o primeiro que falaria, não podemos tabelar nada. Mas como a gente tem um mercado com baixa competição e muita concentração, e a gente fez até o comparativo do ranking das taxas de juros em comparado com o resto do mundo, é um disparate assim absurdo. Não se justifica tecnicamente. Mas eu digo, quer dizer... Falta combinar com os russos, né? Falta combinar com os russos. Tá bom. Bom, vamos conversar um pouquinho mais do portal daqui a pouquinho. Por favor, senta um pouquinho então. Olha, é o seguinte, o Nirlando, de panela o Nirlando entende. Panela de pressão, aquelas panelas que ele só faz fondue em panela, que ele tem lá, como é que chama, aquele espaço gourmet na casa dele, tá certo ou não? Teve panelaça ou não teve panelaça? Nossa equipe atenta aqui vai mostrar para nós. Mostra lá. Notícia UOL. Por Lava Jato, moradores de bairros nobres, ó, seu Nirlando, fazem panelaço pelo país. Moradores de bairros nobres de algumas cidades brasileiras como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, fizeram um panelaço, bateram panela, né? Na noite desta quarta. O protesto acontece após a Câmara alterar e aprovar de madrugada o projeto anticorrupção. Então teve realmente, né, o que o Nirlando não viu foi realmente um panelaço. E na CPI da merenda que a gente vem acompanhando aqui, já trouxemos um deputado da situação, trouxemos um deputado da oposição, os dois falaram coisa absolutamente diferente, de propósito, para você poder avaliar. Essa CPI diz que o ex-secretário estadual de Educação, professor Hermann Forwald, negou que ele sabia disso, disse que não sabia não. E ele também disse que não se envolveu em processo de licitação da merenda. A investigação aponta que foi durante a gestão dele que houve sim o desvio de verba, apesar de que o deputado do governo que esteve aqui disse que ele não se envolveu e o da oposição disse que sim. A CPI da merenda investiga contratos considerados fraudulentos entre mais de 20 prefeituras do estado de São Paulo e cooperativas agrícolas. Segundo o Ministério Público, foi durante a gestão de Wolfard que houve desvio de verbas em favor das cooperativas que forneciam alimentos para as escolas. No entanto, ao longo das 2 horas de depoimento, o ex-secretário negou conhecimento sobre as fraudes. A oposição afirma que a base aliada do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, na CPI, está tentando boicotar as apurações. Eles alegam que os governistas fizeram uma manobra na reunião desta tarde para evitar a convocação de qualquer outra pessoa para prestar esclarecimentos no colegiado. Os deputados Adilson Rossi, do PSB, delegado Olim, do PP e Coronel Camilo, do PSD, pediram vista dos requerimentos em pauta. Com isso, a proposta da oposição de fazer uma acareação entre o lobista da Cooperativa Orgânica da Agricultura Familiar e os ex-assessores de Capês foi derrubada. Eles querem enterrar a CPI, pediram visto de todos os requerimentos e 2 que são fundamentais. A base do governo querendo encerrar a CPI, não querendo chegar à verdade final. Infelizmente, pediu vista de todos os requerimentos, tirando da pauta para que a gente não os apreciasse, não votasse. Vamos pressionar, vamos continuar pressionando e vamos deixar a base que define, a base do governo Alckmin. Eles querem, de fato, chegar à verdade ou estão tentando proteger alguém? O presidente da comissão, o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, disse que os servidores da educação praticaram erros que precisam ser apurados, mas discorda que houve qualquer tipo de blindagem. Ficou muito claro que teve o envolvimento de 2 funcionários da casa, que de alguma forma participaram do esquema e existem muitas suspeitas, existem muitos erros de funcionários da Secretaria de Educação. Então, o objetivo da CPI não foi blindar, foi trazer
trazer a verdade à tona. Bom, continua a preocupação e a gente vai, obviamente, né, continuar mostrando para você. E tem aí também pela frente a chamada liberação da vaquejada, né? A gente vai mostrar também. Nosso economista, o Richard Rittenbent, está aqui conosco, conversando um pouco conosco aqui no portal R7.com. Richard, é fato que alguns economistas otimistas não estão mais tão otimistas? O pessoal está meio caidão. Esse ano eu descreveria como uma montanha-russa. Se a gente pegar o começo do ano, janeiro de 2016, as expectativas eram que a economia ia crescer meio ou zero. E aí, ao longo do ano, foi melhorando. Só para a gente ter uma ideia, o próprio governo, em agosto desse ano, ou seja, não faz tanto tempo, ele aumentou a expectativa do crescimento de 1,2 para 1,6. Agora, em novembro, ele recua de 1,6 e ele fala que vai crescer 1. Outros economistas também estão revendo suas projeções. Então, assim, foi uma montanha-russa de emoções, porque variáveis econômicas são muito difíceis mesmo de você ter uma certeza de uma previsão concreta. Então, você tem que trabalhar de outra forma. Você tem que trabalhar não tentando acertar exatamente o número ou aquele evento. É como você está exposto a este evento. Então, por exemplo, eu quero falar do Trump. Como é que o Trump pode afetar o Brasil para o bem ou para o mal? O país está preparado? Se o PIB cair mais, o Brasil está preparado? Se o PIB disparar? Então, acho que é mais a gente olhar a exposição ao evento do que focar em termos determinísticos no próprio evento. Eu quero acertar. Richard, não é o mercado que faz isso também, através do Boletim Focus? Boletim Focus? O Boletim Focus ele muda toda semana. Parece então, até, às vezes, até uma biruta de aeroporto antigo, sabe? Que o vento vai batendo e cada hora vai para um lado. Só para a gente ter uma ideia, às vezes fala, o Banco Central está esperando as expectativas se alinharem à meta. Então eu pergunto para as pessoas, por que em 2003, quando o Banco Central começou a reduzir os juros, a expectativa de inflação estava distante da meta. O mercado não achava que ia bater na meta. E mesmo assim o Banco Central proativo começou a reduzir e se confirmou a meta de inflação. Então a gente tem que tomar cuidado com essa expectativa. Com essa expectativa. E o Boletim Focus é divulgado toda segunda? Toda segunda, semanalmente. É bom para você colher, né? Lógico, ter uma ideia do que está acontecendo. Também tem um boletim oficial. Mas não é, vamos dizer, uma expectativa exata. Não é um jogo de certezas. Assim. Toda semana vai mudando conforme as variáveis. São muitas variáveis aí que os modelos vão, até porque são modelos matemáticos, têm as limitações. Richard, obrigado aqui pela Eu que agradeço, viu, Heraldo? Até logo, obrigado. Bom, com a participação então do Richard Rittenbent aqui conosco, que é o nosso comentarista de economia, para a gente ir acompanhando direitinho, né? E ele diz então que a gente vai ter uma redução melhor, ou maior, ou mais acelerada da taxa de juros no ano que vem. Se ele errar, nós vamos pegar no pé dele aqui. Até já.